Carla, a IPCA de julho veio ali abaixo até do consenso, apesar de pressões em energia elétrica e também passagens aéreas. Queria entender, né, na tua leitura, se esse resultado ele confirma que o processo desinflacionário está ali se consolidando ou o Banco Central ainda precisa ver mais dados antes de mudar a sinalização da política monetária. Acho que as duas afirmações elas estão absolutamente corretas, Paula, porque o processo ele está em curso, é visível isso, né? Se nós olharmos para os núcleos da inflação, que se destacam os serviços subjacentes e os produtos industriais, é possível verificar esse processo de arrefecimento inflacionário ao longo do tempo, né? Não só no mês, que trouxe essa surpresa positiva, mas ao longo do tempo. Só que dentro desses movimentos, principalmente quando nós olhamos para serviços, é possível verificar que ele ainda é muito marginal, muito incipiente, ou seja, completamente insuficiente para o Banco Central modificar a sua postura em relação à política monetária. Então, mais uma vez, é visível, isso de fato está acontecendo, esse arrefecimento inflacionário em conformidade com a maturação da política monetária, mas ainda assim a gente precisa dessa taxa de juros tensionada por um período ainda longo, para ver efetivamente essa inflação convergindo com mais força rumo à meta de 3% ao ano. Ô Carla, olhando para o número de hoje, né, a gente percebe que tem até uma composição até um pouco mais benigna, né? E já vem num processo de desaceleração da inflação, por mais que ainda fique acima da meta, por mais que ainda esteja as expectativas desancoradas, enfim. Mas olhando para o número, olhando para o retrospecto e pensando mais para frente, essa composição mais benigna pode se repetir nos próximos meses ou acabou sendo algo mais pontual, cedo para revisar expectativas de inflação, seja para esse ano, seja para o próximo? Acredito que sim, acredito que esse dado ele contribui para uma melhora das expectativas ao longo do tempo, né? A gente costuma segmentar a inflação, os choques, né, entre dois tipos, na verdade. Os choques que são de movimentos mais sazonais e pontuais e, portanto, eles são revertidos ao longo do tempo, como é o caso da energia elétrica, que trouxe um movimento negativo, como é o caso de passagens aéreas, que também trouxe um movimento negativo, e aqueles movimentos que eles são mais perenes, que eles têm uma relação mais estreita com os ciclos econômicos. Ocorre que esses movimentos que têm uma relação mais estreita com o ciclo econômico, que são os responsáveis por reajustar essas expectativas ao longo do tempo, dentro do horizonte relevante da política monetária, eles têm se mostrado mais benéficos, né? E foram justamente esses movimentos que mantiveram ou foram responsáveis em grande magnitude por essa surpresa positiva frente às expectativas de mercado no mês de julho, tá? Então, sim, esses movimentos, eles refletem, mais uma vez, a maturação da política monetária sob diversas óticas, né? Uma dessas óticas é a própria depreciação do dólar frente ao real. Outra dessas óticas é o desaquecimento da economia propriamente dito, com base na demanda, no consumo das famílias, na concessão de crédito. Então, todas essas frentes que representam essa maturação da política monetária e têm capacidade de reajustar as expectativas para o horizonte, elas mostram um caminho que é mais benéfico daqui para frente, a despeito dos choques e a despeito da sazonalidade. Acho que a gente tende a ver revisões positivas sim, inclusive no Focus da próxima semana.